Lua Lua cheia no cheia no céu! As céu e rainhas do as rainhas Sabá se se reúnem. encontram. O mais legal de fazer isso é quando a gente tá ao vivo, né, meninas? Porque no Zoom fica uma doideira, né? Fica Uma uma doideira. bosta. Mas a lua cheia está lá e nós estamos aqui, ó. A gente tava brincando, gente, nos bastidores que a gente ia chegar assim, ó. Lua de cristal que me faz sonhar. Ai, ai. Olá a todos! Vocês não vão dar oi para as É, pessoas? é verdade, né? A gente fica meio doido. Tava entregando pra Cássia tudo, Eu né? também. Tá bom, fala lá todos que a gente vai. Olá a todos! Oi, Olá, pessoal. gente. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. A gente tinha que ter marcado, mas vocês querem que eu comece? É isso? Que eu fale? O Mas tema e É o tal? você, primeiro tema é é teu. você, Chuchu. É tu que é Oi? contigo. Tá A bom. bola é tua. Deixei cair, hein? Vocês levantaram e eu deixei cair no chão. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui, peraí, que deu pau aqui no meu negócio de carregar. Aí. O meu carregador, ele tem mau contato, sabe? Aí, de vez em quando, ele fica dançando aqui. Peraí, aguenta aí, só um segundo. Deixa eu ajeitar aqui para ele não ficar. Eu odeio fio, gente. Queria que tudo fosse wireless. Aí, foi. Lua azul, gente. Lua azul no céu e as rainhas se encontram para falarmos sobre ela, nossa querida, nossa soberana, nossa maravilhosa Lua. Vamos começar falando sobre justamente a Lua azul, que é quando temos duas luas cheias no mesmo mês. Então, a segunda lua se chama Lua azul. A gente vai falar sobre a lua azul e sobre os aspectos da lua na nossa vida inconsciente e bruxa. Então, eu vou começar contando para vocês um pouquinho sobre a história da lua azul. Nós temos ciclos similares aos da lua, uma lunação que dura cerca de 28 dias. Ai, gente, não vai dar esse óculos. Vou tirar, peraí. Vai ficar caindo, eu vou ficar coisada. Então, eu vou dar outro jeito aqui. Nossa, eu não tô conseguindo enxergar nada. Merda. Logo hoje, hein? Não podia ter esperado? Vou fazer assim, ó. Aí eu vou deixando assim. Aí, ó. Vamos lá. Os ciclos lunares, eles duram em torno de 28, 29 dias, né? Mensais. E se a gente fosse pensar num calendário lunar, a gente teria 13 luas. Porém, no nosso calendário solar, nós temos 12 luas, e aí um pouquinho, né? Sobra ali um pouquinho. Um mês é 29, um mês é 30, um mês é 28. E no geral, em média, nós temos aí os meses lunares de 29 dias e meio. E aí, por conta disso, depois de um tempinho, do mesmo jeito que a gente tem aí o ano bissexto, né? A gente chega num determinado momento, mais ou menos a cada 2 anos, 2 anos e meio, e que a gente tem uma lua cheia a mais no mês. Ela se chama, então, lua azul. Uma curiosidade para vocês é que a gente jamais vai ter uma lua azul no mês de fevereiro. Porque, como ele tem geralmente 28 dias, ou no máximo 29, não dá tempo, né, da gente ter a lua azul em fevereiro. Então, como é que essa lua passou a ser tão especial e se chamar Lua Azul? Eu fiz uma pesquisa aqui e aí diz que teve um almanaque, vem de um almanaque chamado Maine Farmer's Almanac, em 1937, que deu o nome de Lua Azul a essa lua cheia para que ela tivesse um nome próprio e não somente se chamar lua cheia, né? Em vez de a gente ter lua nova, lua minguante, lua crescente, a pessoa que escreveu esse almanaque resolveu chamá-la de lua azul. Mas também tem um folclore, ela aparece com essa denominação num livro folclórico chamado, é uma revista, desculpa, não é um livro, chamada Sky and Telescope, em 1946. Peraí que eu vou virar aqui meu caderninho.
E aí, estudando o tema, dá para entender por que que esse termo lua azul é tão recorrente nas artes estadunidenses. Porque foram eles meio que deram esse nome aí de lua azul para essa segunda lua cheia do mês, né? Inclusive, tem um termo que é once in a blue moon, uma vez na lua azul, para se referir a eventos mais raros de se acontecer na sua vida. Então, nós temos hoje aqui essa lua azul, dia 31 de maio de 2026, e a próxima será apenas em 31 de dezembro de 2028. Achei até interessante, né, meninas? Ser do dia 31 de dezembro, achei que dá para fazer umas bruxarias legal aí nesse dia. E aí eu queria falar para vocês, finalizando aqui a minha parte histórica, né, sobre a lua azul, que durante muitos anos eu não considerava essa nomenclatura. Eu falava, bom, já que eu estou considerando para trabalhar a magia da lua o mês lunar de 28 dias, né, 29, então, teoricamente, se eu não levar em consideração o mês solar, a lua azul não existe, era como eu pensava, né? Mas aí, tem mais ou menos uns 2 anos, eu decidi que eu ia viver mais a minha vida em poesia do que em racionalidade. E aí eu comecei a levar em consideração, achar lindo, maravilhoso, e hoje eu olho para o céu e falo: olha que linda a lua azul. Petrúcia, o que que você pensa sobre a lua azul? O que você traz para gente do seu conhecimento? Pois é, esse é um termo que eu não conhecia antes na minha vida, antes de eu morar nos Estados Unidos, porque eu acho que aqui no Brasil as pessoas também não conheciam há tantas décadas esse termo lua azul. Embora realmente também em pesquisa histórica que eu fui fazer, ele começa talvez nos anos 30, existe uma menção ou outra a esse nome, existe uma possibilidade de que um calendário tcheco marcava todos os meses a lua cheia como uma bolinha vermelha, mas quando tinha uma extra naquele mês ela era azul. Então, mas depois ninguém nunca achou esses calendários. Então é muito interessante, né? Porque tem a ver com todos esses mistérios que sempre envolvem a ideia da lua, que é uma coisa que a gente também vai tocar hoje. Mas não se sabe ao certo como surgiu essa nomenclatura. E nos Estados Unidos é usado com muita tranquilidade e nós agora pegamos esse nome para a segunda lua azul. E eu super concordo com a Cássia, que se a gente vai pensar só na lunarização, numa lunação, não faz sentido eu celebrar. Mas também há registros paleolíticos de que existia uma noção de um ano solar. Porque uma das minhas Vênus favoritas registradas na história é a de Lossel, eu tenho uma pequena reprodução aqui que eu ganhei da Amanda Tempero de Bruxa, que me deu essa estatueta, e, a, e ela carrega, então, ela foi descoberta na França, acho que em 1907, tem 25 mil anos, 28 mil anos, esse relevo, né, numa caverna, ela aponta para o ventre, e ela carrega um corno na mão. As vacas tinham cornos, né? Tem lugares do planeta onde as vacas têm cornos, embora a gente sempre associe com o macho, não é verdade. Então tem um corno com a ideia da cornucópia e tem 13 marquinhas feitas, porque as mulheres costumam menstruar 13 vezes num ano. A gente não vai parelho com a lua cheia ou com a lua nova ou com a lua precisamente. Uma mulher costuma menstruar 13 vezes. Então, esse é o primeiro registro que a gente tem de uma relação da fertilidade feminina com contagem de tempo. Por que que conta 13? Só se for contar menstruações dentro de um ciclo maior solar. E tinha, né? Tem esses grandes megálitos, esses Stonehenges e Newgranges, que marcam questões solares para civilizações bem antigas. Então, não é de se duvidar que eles contavam que a Lua tinha uma contagem e e o Sol tinha outra. E tem essas duas coisas, né? Que a Lua é uma 13ª lua no ano, uma lua cheia no ano. O ano que vem nós vamos ter 13 luas novas, porque elas vão alternando. E aí a segunda lua nova num mês também tem um nome tradicionalmente Black Moon, lua negra. E algumas pessoas hoje em dia chamam de lua granada, porque as pessoas usam o termo lua negra para outra coisa. Mas tradicionalmente era lua negra. E ano que vem vamos ter ela, super lua nova, e junto de um super eclipse solar,
né? Quer dizer, vai ser logo na sequência de um super eclipse solar que vai ser em agosto. Então é interessante como ela vai alternando a cheia com a nova. E me chama a atenção essa coisa poética. Tem muita música que fala Blue Moon e tem uma cerveja ótima de trigo, uma Belgian Ale, que é Blue Moon, que é das minhas queridinhas também. E embora eu não tivesse celebrações especiais, eu gosto de pegar a água da segunda lua cheia do mês, né? Porque ela tem essa coisa de once in a blue moon, né? Então só na próxima lua azul que vai acontecer esse negócio, vai ter que esperar uma lua azul para acontecer, né? Então a gente pega porque é uma lua mais rara. Mas também tem um nome de que ela aconteceria seria a quarta lua cheia numa mesma estação do ano. Acho que é essa pesquisa, né, Lu, que você estava falando também, como a quarta lua cheia. Só que nesse nosso outono não vai ser assim. Ela é a terceira lua cheia, porque a gente teve 1º de abril, 1º de maio, agora 31 de maio. Então é a terceira lua cheia, mas a segunda nesse mesmo mês. Mas é uma dentro do mesmo mês, dentro de um calendário solar. Então eu considero que ela seja uma lua especial. Queria só fazer mais uma coisa. Não sei se a lua serena ia trazer isso, mas ela é uma microlua. Essa lua que nós vamos ter. Vocês sabiam disso, meninas? Que nós estamos tendo microluas. A última foi e essa próxima Não também. sabia. A gente fala muito de superlua, mas a gente Superlua, é não verdade? fala da microlua, que é quando ela está no apogeu mais longe da Terra. Então ela brilha menos e parece menor. Então ela traz uma energia um pouquinho mais introspectiva do que essa tão cheguei, que seria o tradicional de uma lua azul. Então eu também estou pensando como é que eu vou ajustar por conta dessa característica, né? Se a gente está considerando a força da aparência dela também, isso também modifica. Tu, Serena, como é que você vê tudo isso? O que que tu leva em Serenamente, consideração? serenamente. A gente, eu também, assim, eu não. Para mim, assim, não tem a menor. Não tinha, né, assim. E continua não tendo mesmo, assim, toda essa relevância que as pessoas trazem com relação a ser no mesmo mês e tal, porque exatamente o que vocês trouxeram, assim. Porque senão eu estaria falando de um calendário lunisolar, né? Que não é um problema, tá? Não é problema nenhum. Não há problema nenhum. Mas eu acho que quando a gente começa a estudar essa parte mais astronômica desses movimentos e tal, eu não sei, a gente vai vendo alguns mistérios ali, né? Que não é necessariamente porque é no mesmo mês, mas é por causa da raridade dela. E a gente nos bastidores estávamos conversando para montar, roteirizar aqui para vocês, e a gente estava falando sobre até mesmo essa dança que ela faz pelas estações. Aí a Cássia fez um levantamento de quando que vão haver as próximas luas azuis. E aí a gente estava observando assim, como, porque eu pensei, pô, parece que ela é mais na primavera, mas isso é coisa na minha memória, talvez, porque aí a Cássia falando, ela vai passeando pelas estações, assim. Então tem umas coisas muito mistéricas aí que eu acho que são interessantes da gente perceber. E eu acho que uma coisa muito legal que você trouxe, Cássia, é sobre trazer a poesia para a vida, né? A gente vive, trazendo poesia também, a gente vive num rodo cotidiano e que acaba nos empurrando para uma vida muito vazia. E a gente, como bruxa, bruxo, e a lua, ela é essa grande musa inspiradora de tantas coisas, eu acho que é muito importante a gente trazer essa beleza poética para as nossas vidas. Eu acho que a lua ela é uma grande professora nesse sentido. Os ritos lunares, a lua, tanto o que a Petrúcia trouxe, né, da microlua, da superlua, toda essa observação de como a gente vê, de como a gente é banhado por ela, de como a gente recebe quando, sei lá, você está abrindo a janela da sua casa à noite e pá, se depara com uma lua, independente da fase que ela está ali, né? Se crescente também, aquela unhazinha bonitinha que fica, ou nos quartos. Eu acho que a gente trazer essa poesia está muito relacionada à forma como nós, bruxas e bruxos, vivemos os mistérios. Porque a gente vive assim. Quem não é do babado se encanta, inclusive, com isso, né? Acha assim, nossa, como eu faço para ter uma vida mais mágica? Nossa, eu acho tão mágico isso. Nossa, não sei o que lá, como se nós. E de fato a gente é muito privilegiada, porque a gente vive numa bolha real, assim, de muita magia, beleza, poesia. Estávamos conversando um pouquinho também antes aqui nos bastidores, que a Petrúcia teve há pouco um trabalho bacana de resgate de alma que ela fez e tal. E como isso para nós é muito natural.
E é muito importante a gente olhar e falar, cara, é muito bonito como a gente vive, é muito belo, é muito poético. A nossa vida é muita poesia bruxa. Né? Verdade, Só que é a Lua. arte, né, que a gente chama de a grande arte. Então, eu acho que a Sim. lua azul, depois que a gente sai dessa postura de achar, e eu acho que não tem problema também se vocês pensam assim, sabe? Não, é o calendário lunar, é isso, então beleza, ok, conheço a história da lua azul, as luas escuras, eu lembrava também, chamaram popularmente, pouco tempo atrás, de lua violeta, chamava de lua violeta também, outro nome para ela. Tudo bem, né? Mas o importante, eu acho que é a gente ser tocado pelos mistérios e trazer essa beleza. Então, assim, cara, pega, faz alguma coisa especial assim. Pô, eu acho super poderoso. 31 de dezembro, que será a próxima, daqui 2 anos, 2 anos, né? Que a Cássia viu. 31 de dezembro, uma lua azul, eu não sei, eu acho que tem muito poder aí. Eu acho que dá pra gente se embebedar dessa poesia lunar também nesse sentido, né? Então, que vocês possam ter realmente uma boa lua azul. Estamos gravando aqui bem próximo dela, e eu acho que é muito importante. Eu acho que é uma visão mais leve e não menos profunda a gente se conectar dessa forma, né? O que vocês É. acham? Nossa, muito bom. E essa história de você trazer a poesia engata com o nosso segundo tema, que é essa força que a lua, magnética que a lua tem. E não é à toa que é dito que a lua é dos poetas e dos loucos, né? A gente tem tanta menção a isso, e a lua cheia é perturbadora. Ela perturba sono, ela perturba a psique. Porque ela é magnética, ela mexe com as águas, e se a psique e o inconsciente a gente entende como relacionado ao oceano simbolicamente, mas porque a Lua tem esse magnetismo com essas águas e com essa profundeza, ela mexe com a gente. A gente fica alterado numa Lua cheia. E sabe-se que evento grande de multidões em lua cheia corre maior risco de perturbação. Os hospitais ficam mais cheios por conta de acidentes e partos nas luas cheias. Quem trabalha em hospital sabe disso. Muita gente que tem questões psicóticas tende a descompensar. Assim como a gente tem até lobisomem. Olha que interessante que o lobisomem vem, esse interno animal, vamos entender simbolicamente ou realisticamente, conforme você veja a questão do lobisomem, mas ele vem, essa força, na lua cheia, evocado pela lua cheia. E mesmo quem não é da bruxaria, quem não é poeta ou não tem nenhuma questão psicótica, gente, tem vezes que você está dirigindo e você depara com uma lua que você, mesmo a pessoa às vezes mais no meio do burburinho, ela é capaz de te fazer parar e olhar para ela e inspirar um segundo e se dar conta de que coisas maiores, celestiais acontecem ao nosso redor. Então, acho que a Lua tem uma capacidade que o Sol tá ali todo dia, todo dia, todo dia, e a gente não canta mais que nem os indígenas e que nem os povos primitivos para que o Sol retorne para nós depois do inverno, né? A gente sabe que ele vem. Mas cadê a poesia? De orar para que o sol venha, de chamar o sol de volta. Mas é interessante, porque assim, quando o sol vai indo no final do dia, abrem outros sentidos. O sol representa o consciente, a claridade. No que ele vai indo no pôr do sol, a gente abre outros sentidos, a gente ouve mais, a gente aguça outras coisas. Não é à toa que a gente gosta de um happy hour, porque a bebida ela também abre esses outros sentidos e a gente comunga com as pessoas e a gente quer outro tipo de troca que não é o racional ou o beta, né? O cérebro funcionando nas ondas beta. Então a lua, ela evoca tudo isso. E a gente está falando da lua cheia, mas às vezes é uma lua nova em arco, que faz. Olha ela, tá voltando, olha esse arco lunar. E quando a gente é criança, que alguém nos ensina que a lua em C é crescente e que a lua em D é minguante das coisas que a gente ensina. Eu acho que o meu pai que me ensinou isso, olhando, olha aqui, minha filha, olha a lua, né? E eu me lembro que esses dias eu estava com uma camiseta dessas que mostra todas as fases da lua, em estacionar o carro no almoço que a gente vai aqui toda semana em Embu, um almoço de quilo, e a menininha, filha do casal do estacionamento, tinha voltado da escola e olhou para minha camiseta, é a lua.
Ela devia ter tido uns 6 anos. E disse, ela, você vê, ela vai crescendo, aí ela fica cheia, aí ela vai minguando, ela some do céu. Você já reparou nisso? Já vi que ela muda, né? Então, as crianças reparam, é uma coisa mágica que vai acontecendo. Se a gente parar para olhar, a gente sai do cotidiano. E ela tem todas essas fases, né? E por isso ela tem essa relação com esses nossos movimentos da psique, desse vai e vem das marés do nosso interior. Estamos mais para fora, estamos mais para dentro. Estamos mais alegres, estamos mais emburradas. Como é que vocês veem isso, Cássia? Ai, Petru, você sabe o que você estava falando e eu fico viajando um pouquinho, lembrando da minha história, porque eu sempre amei muito a lua. E eu sou dessa pessoa que para ver a lua. Quase sempre, quando eu saio de casa e ela tá lá, eu já saúdo, já mando um beijo. E tenho essa coisa, esse momento de parar para olhar a lua, se eu estiver no trânsito, se estiver em qualquer, sabe, num lugar no meio da cidade. Eu gosto demais, eu tenho uma conexão com a lua muito forte, até porque eu tenho lua em câncer. Então, ela é assim. Domiciliada. Domiciliada, exatamente. E ascendente também eu tenho câncer, né? Então eu sou meio luarada mesmo, né? E gosto demais, assim. E puxando, né, para essa coisa do inconsciente, eu estava me lembrando sobre como Jung traz essa questão da lua, né? Como você comentou sobre o sol ser o consciente e sobre a lua estar relacionada com o inconsciente. E a lua, como ela não tem luz própria, simbolicamente, quando a gente, né, coloca dentro dessa coisa do símbolo, ela mostra realmente como o inconsciente chega até nós através de outros subterfúgios, né? Então, sonhos, é, projeções, intuições, imagens simbólicas que esse inconsciente traz, porque a gente não vai ter acesso a ele diretamente. Então, essa relação da lua com o inconsciente estar relacionada também ao fato de que o sol traz a luminosidade da lua, eu acho bastante interessante. E uma outra coisa que eu gosto muito sobre esses conceitos que se relacionam com a lua é quando o Jung traz a associação da lua com o conceito de Eros, que é a receptividade, a imaginação, os sentimentos, enquanto o Sol está relacionado com o Logos, que é o racional, a ação e o discernimento, né? Também gosto muito de como a Lua está relacionada com os conceitos alquímicos e ocultistas, né? Que ela é a mãe de todas as coisas, a guardiã dos mistérios da magia, da natureza cíclica. E aí também traz essas questões do arquétipo da grande mãe. Então me fascina demais quando a gente pensa sobre este lado simbólico e de novo acho que ele é carregadíssimo de poesia. Lua, o que que você pensa sobre isso? Ah, estava ouvindo você falar e estava refletindo aqui, né? Na minha prática espiritual, existe uma questão bastante importante, a luz e a escuridão, né? Então, essas danças de luz e escuridão são bastante importantes, assim, na minha prática espiritual, para a gente dançar nessas dualidades e todas essas nuances que tem, né? Então, como que eu entendo isso, né? A lua, assim, a luz é o logos, a consciência e aqui, tanto que a gente fala dar à luz, né? Então você vai dar a criança à luz, para botar o ser aqui, para que ele comece a desenvolver a sua consciência e ser uma pessoa, e se tornando o estar neste momento. E a escuridão é o inconsciente, é o que havia antes ou o que há depois, né? Então, quando Falando a gente do pensa. dar à luz, é até tipo, a criança também está no escuro da barriga e agora você entrega para a claridade, é outro sentido. Exato, né? E tem a ver com as águas também. Então, quando a gente pensa na noite, para mim, a noite, ela é o inconsciente.
E o dia é o consciente, tanto que é assim que, né, biologicamente a gente funciona, inclusive, né? Ah, não, eu gosto de trabalhar à noite. Não, você não gosta, é que você acostumou, né? Se acostumou. O que não significa que não tenham pessoas mais noturnas, outras mais diurnas. Não é sobre essa questão, mas a grande realidade é essa. E a Lua, nesse passo, até por falar, ah, ela não tem luz própria. Eu já vi umas pessoas falando, ah, porque é o Sol, porque é tudo é consciência. Então, a Lua é a grande mãe, porque ela vem com a gente, enquanto a gente está vivo, ela vem trazer a lanterninha para a gente poder descer às nossas escuridões, tá? Ela pega do sol ali, ó, e fala: Toma, minha filha, vai lá para você descer na sua profundidade escura. É muito importante que você tenha uma luzinha para saber voltar, porque não é para você ficar aí ainda. Depois vai ter o momento da gente se abraçar, mas agora é o seu momento de passear aqui embaixo. Depois você volta. E aí as fases da lua vão trazendo todos esses ensinamentos para a gente de como isso é feito. E acho que nós, por sermos seres que somos grandes mistérios também, acho que a lua cheia acaba mexendo com a gente, porque é como se a gente tivesse trazendo muita consciência para esse aspecto escuro nosso, que é a nossa, talvez a nossa verdadeira essência, mas a gente não consegue alcançar, porque o nosso cérebro não consegue alcançar, porque estamos na luz. A luz também nos cega daquilo que a escuridão nos mostra. E aí a gente fica lunático na lua cheia, porque a gente coloca muita luz, não conscientemente, né? Mas a gente conecta, a gente toca alguns mistérios que a gente não consegue, que são muito incognoscíveis enquanto a gente está vivo aqui. Na carne, na consciência, ou enquanto lua, Cássia enquanto Cássia, Petrúcia enquanto Petrúcia, você enquanto você. Existe uma limitação que é a grande mãe Maia, que e é sim, tá? Porque senão você tanto que fala, ficou lunático. Senão você dissocia, você psicotiza, você vai para o outro lado ali. Não é para você ir, é para você ficar aqui agora. Mas a gente toca, é a bruxa, e vai novamente a poesia, né? E a bruxa é aquela que ela é ousada, ela vai falar assim: vou me aventurar aqui, vou vir aqui. Por isso que a gente acaba se apaixonando por deuses e deusas que são limiares, que nos levam. Por isso que a Petrus sempre tem uma frase, ah, porque que te adora, que te adora flertar com bruxos. Que ela falou assim, ah, eu sei que esse aí gosta de tocar, essa aí é curiosa, essa aí é ousada, né? A bruxa, ela é ousada por natureza. E acho que a gente tem essa ousadia, não à toa que nós somos três junguianas aqui, a gente é ousada, a gente quer tocar, a gente quer tentar entender, não vamos entender nunca, a gente já amadureceu nesse sentido, né? De que a gente não vai entender. Mas a gente ainda assim tem um ímpeto de nos chamar, que essa escuridão nos chama. Tem uma frase que eu amo, é uma das frases da minha vida, que ela tá numa capela lá em Salerno, né? Que chama-se assim, fala assim: a escuridão precede a luz e é a sua mãe. Né? Porque é real, é tudo aquilo que nós éramos. Uau! Que Eu amo essa incrível! frase, eu Amei, amo. maravilhosa. Eu amo essa frase. Então, a gente vive numa cultura que superestima a luz, superestima o logo, superestima a consciência, Como se tudo porque há viesse da medo, luz, né? porque como se tudo viesse da luz, Como se e ao tudo viesse da contrário. luz. Exato, é o contrário. O que vem da Exatamente. luz é este estar, não ser. O estar é da luz, e eu estou. E quero estar. Enquanto estiver, estarei, sabe assim? Enquanto estiver, estarei. Mas o ser, ele é mistérico. O ser é da escuridão. Por isso que as bruxas estão associadas a tudo isso. Né? Então, acho que não é à toa que a gente se apaixona pelos temas do inconsciente. Acho que por conta disso, né? Você sabe que também tem uma coisa interessante, que quando a gente fala sobre essa questão do inconsciente, consciente, luz e sombra, sol e lua, como a Petrúcia citou, como a gente vive num mundo muito cartesiano, muito relacionado com essa coisa racional, do logos, da consciência, a gente esquece que a maior parte da nossa vida psíquica acontece no inconsciente. O que a gente acessa e traz para o consciente é, sei lá, 30% no máximo, né? Sim, sendo muito, trabalhando Isso, muito, e né, as sombras. Então, mais a gente vai viver muito nesse inconsciente. A gente dorme, a gente vai para um outro lugar, né? E daí desse lugar a gente traz mensagens, né? você Que vê que vem. isso.
Você vê que isso, Cássia, que você está trazendo é muito interessante, porque quando a gente está muito aqui, ó, muito aqui, a gente tem muita, claro que não lembrar dos sonhos tem várias questões, mas muitas vezes é porque a gente está muito aqui, ó, muito aqui. A gente tem muita dificuldade de trazer esses conteúdos inconscientes para cá, para elaborá-los. Só que não significa que a Exatamente. gente não os toque. Então, às vezes a Exato. pessoa, ai, dormi mal, não tô bem, porque ela não sabe, porque ela não conseguiu trazer para o consciente, mas porque ela acessou coisas ali que, né? Eu queria fazer um comentário astrológico também sobre Sol e Lua, né? O Sol no mapa, que é o signo que a gente nasce, gente, é o que você veio iluminar, é o que você veio buscar ser. Você não é o seu Sol. Você não é Capricórnio, você não é Libra, eu não sou Gêmeos. Eu vim ser. Então a gente gosta de ler sobre o signo solar e querer se identificar com aquilo porque é o que a tua alma veio buscar experimentar conscientemente nessa vida, aquele caminho daquele signo solar. A lua é o que você é. É o que você está trazendo. Então, quando você está de pantufa e pijama, quando você perde o rebolado, quando você fica impactado com alguma coisa, quando você perde as palavras, quando você comete uma gafe e não sabe o que fazer com aquilo, é a lua, não é o teu sol. No meu caso, também é gêmeos. Então, é interessante quando a gente tem sol e lua no mesmo, porque tanto eu venho quanto eu sigo buscando a mesma energia. Mas muitas vezes vai ser um signo oposto, vai ser, né? Então eu venho de um jeito, e não astrologia kármica, eles entendem que a lua e o ascendente são o que você traz de uma vida passada. É o teu instinto, é o teu automatismo. E o sol, o que você veio se esforçar para ser. Então, de novo, é onde a gente cai quando a gente está no inconsciente. Acho bem interessante isso, porque inclusive me veio você trouxe isso, me veio muito essa ideia que talvez, como muitas coisas, acabam sendo usadas de forma manipuladora, né? Então, quando se fala da queda da humanidade, da queda dos seres, né, pode ter alguma coisa relacionado a estar na consciência, né? O que, obviamente, é muito perigoso a gente tocar, né? Mas com bruxas que somos, a gente toca. Porque existem riscos reais, né? Então, quando a gente fala de bruxaria, existem riscos reais das práticas. É mais segura ficar muitas vezes ali, vai na missa, faz ali, fica na luz, fica no claro, que você pode controlar, na ilusão, né? Mas você pode controlar, você pode ver, você pode medir. E a bruxa, ela é aquela que ela quer ir além, né? Ela é aquela que quer fazer um ritual dançando bem nada, né? Então ela quer ir além. E, obviamente, para ir além, a gente há que ter cuidado. Então, acho que é por isso que tem uma relação muito forte da bruxa com a lua, com o escuro. Tanto que quando a gente pensa, tirando aquele delírio persecutório da Inquisição, quando a gente pensa no sabá das bruxas indo para a floresta para fazer os rituais, é à noite, né? É de noite, olha lá. É de noite que isso acontece, né? Então a noite, a lua, ela está super relacionada com as bruxas. E quando a gente pensa nos ritos da bruxaria hoje, ficou, até por estarmos aqui na consciência, né? E que são importantes também, igualmente maravilhosos, ficou muito relacionado, eu acho que isso tem um pouco do espírito do tempo, com os ritos que eu chamo ritos solares da roda do ano, que são os ritos da movimentação, da relação da Terra com o Sol, que são as estações do ano e os seus entremeios ali, né? Que são seriam os inícios ali, né? Então a gente é muito comum isso, né? Então a gente vê muitas celebrações, até em redes sociais, ai, feliz Sabá, feliz isso tal, o que é lindo, eu adoro. Mas é muito importante, e o intuito da gente trazer também esse sabá para vocês aqui, é vocês entenderem que o sabá também é um sabá, a gente chama de esbá, mas o sabá, esse momento sabático, ele é lunar, tanto que a maioria dos ritos são feitos à noite, não todos, óbvio, mas a maioria são feitos à noite. E quando a gente pensa nos ritos de lua, obviamente o mais famoso ficou na lua cheia, até porque dá para você enxergar melhor à noite, quando você tem a lua cheia, né? Tem uma questão prática aí, né? Mas não é só por uma questão prática. A lua cheia, ela tem a capacidade de fazer da energia da materialização. Por quê? Aquilo que eu acabei de trazer, né? Você vai trazer luz
para certas coisas, vai estar relacionado com as marés, com as cheias e tudo mais. Mas os ritos de lua para os bruxos não são só na lua cheia, os bruxos não fazem rituais só na lua cheia, né? Porque quem começa na bruxaria parece que é isso, né? O esbar é toda lua cheia, né? Os ritos de lua são feitos nas 8 fases da lua, que você tem o plenilúnio e o pleninegrinúnio, né? A lua clara, a lua escura, e você tem os quartos, então quarto crescente, quarto minguante, e os intermeios, como na roda do ano. Dá para você fazer, inclusive, um encaixe perfeito ali e fazer toda a relação das luas com a roda. Há quem diga também que, que a nona lua seria a lua em si, né? Então são os mistérios de 9 partes, que seria a lua em si, essa nona lua, por assim dizer. E a gente trabalha em todas as fases. A gente tem trabalhos específicos para cada fase. Então, por exemplo, na minha prática, eu queria ouvir vocês, meninas, com relação a isso, né? Na minha prática, por exemplo, a gente faz ritos de lua em umas 8 partes ali da lua, né? Não é que dá para fazer todas, né? Porque nem sempre a gente tem tempo, né? Queríamos nós poder viver fazendo tudo, mas a gente tem outras coisas para fazer. Mas a gente faz rituais. Por exemplo, se eu quero um trabalho com a lua cheia, eu vou trabalhar no plenilúnio, lá no 100%. Não que os outros dias, 2 dias e tal, não tenha força dela ainda, tem. Mas eu quero aquele, é lá. A mesma coisa a lua escura. Se eu quero trabalhar com a lua escura, eu vou trabalhar com a lua escura ou escurona. Mas às vezes eu posso trabalhar um dia lá, depois, né, onde já começa a partir para nova, posso trabalhar assim, tudo tem a sua energia, aí vai de vocês irem estudando e vendo como esses estudos ressoam na realidade prática de vocês. Porque às vezes para alguém essa fase, esse olhar da lua quando vai fazer um rito, tem uma energia, conversa com aquela egrégora de uma maneira um pouco diferente do que para você. E tá tudo certo. Quem é o certo e o errado? É subjetivo, isso é a sua relação com os mistérios e com o sagrado. A mesma coisa é o rito da lua cheia, né, que existe o puxar a lua para baixo, que é uma prática bastante moderna, mas que bebe em ecos do passado, né? O que é puxar a lua para baixo? Até o livro lá da Adler que fala, né, do puxar a lua, trazer a lua para baixo. Puxar a lua para baixo é aquilo que nós falamos que a lua é a bateria do bruxo, né? Muitas vezes. Então, é aquilo que recarrega as baterias do bruxo. Então, puxar a lua para baixo acontecem 2 coisas quando você puxa a lua para baixo. Puxar a lua para baixo é para você restabelecer seu corpo, seus corpos, né? Você se banha da energia daquela lua. Obviamente, se eu estou falando de várias fases da lua, cada fase e cada energia vai ter um que você está se imbuindo ali, né? Há de você saber o que. Tanto que você tem o segundo nível do puxar a lua para baixo, que pode acontecer em alguns rituais, que é quando você lunariza mesmo, que é quando você canaliza ali mensagens, é o momento ali de canalização. Então pode vir canto, pode vir palavras ininteligíveis, ou profecias, ou aconselhamentos, ou a pessoa que está conduzindo aquele ritual vai trazer para aquele grupo algum tipo de carga que a gente chama, né? Que é algum tipo de mensagem. Isso não é sempre que acontece, né? Uma coisa, agora vamos descer a lua aqui, eu vou canalizar e vou profetizar. Você, em alguns ritos, isso pode acontecer quando você faz a puxada. Normalmente, na minha tradição, quem está oficiando faz a puxada da lua, tem o preparo para isso, vai fazer a puxada. Normalmente é isso, né? De restabelecer, de se conectar com a lua, de trazer essa conexão que a gente estava agora falando, quando a gente falamos do inconsciente, da gente poder fazer com ousadia, mas com amorosidade, se tocar nos nossos escuros. E às vezes pode acontecer nesse momento, né? Que normalmente a gente canta nesse momento, a gente tem cantos ali, e ali pode acontecer da pessoa que está ali oficiando receber uma carga ali. Isso é muito poderoso, estar diante de um momento desse é muito poderoso, muito profundo e muito emocionante, né? E eu queria saber de vocês, meninas, como que vocês vivem os ritos de lua na tradição de vocês, que vocês possam partilhar para a gente, e como é essa conexão com as várias fases para você. Como que é para você, Cássia? Estava aqui encantada com suas palavras, lua serena enfeitiçando.
Aqui, ó, lunarmente, esse Rainhas do Sabá, Lunarizando. maravilhoso, lunarizando. Inclusive, água lunarizada é uma coisa muito legal, né? De se fazer, né? Gosto bastante. Pega a água, coloca ali, deixa a lua banhar, não só a lua cheia, como as outras luas também. E aí, com isso, você utiliza essa água para trabalhar aí tanto seus feitiços, né? De várias formas, pensando ali nessa maneira, né? Da lua. Sabe que quando eu estava estudando a coisa da lua azul, eu estava pensando sobre, né, que a gente falou tanto sobre a poesia, né, e se a gente encaixá-la simbolicamente nesse trabalho lunar, né, de feitiços, né, pensando nela como lua azul per se, fiquei pensando que dá para fazer uns feitiços interessantes para aquilo que você quer a longo prazo, né, que você pode começar nela. Aí daqui 2 anos você vai reforçar, e depois de 2 anos você vai reforçar, né? Uma coisa que você vai trabalhar a longo prazo. Nunca tinha pensado nisso, vou começar agora. Como a lua inspira, né? Exatamente! Com essa Nossa, eu tô, vírgula. tô me sentindo, inclusive, super inspirada e energizada com toda essa conversa lunar, né? Então, eu gosto, faço bastante, trabalho bastante essa coisa da lua, pensando nesses conceitos mais tradicionais da lua, né? Da lua crescente ser um momento para você iniciar alguma coisa, a lua crescente para você trabalhar para que aquilo aconteça, depois a lua cheia, o ápice da energia para você carregar aquilo. Desculpem. E depois a lua minguante, se é aquele momento que você vai dar uma acalmada, vai sedimentar aquele caminho, vai olhar para ajeitar ali, né? Observar aquilo que foi feito, que precisa, curar algumas coisas, né? Então, gosto bastante. Mas também eu gosto de algo que eu aprendi com Wagner Périco, que é você utilizar o poder da lua do seu nascimento. Que a lua do seu nascimento, ela vai ser muito poderosa, principalmente quando essa lua tiver no dia da semana que você nasceu. Então, vou dar um exemplo. Eu nasci numa lua minguante numa quinta-feira. Então, o dia que eu quiser fazer alguma coisa especial, numa quinta-feira de lua minguante, eu vou carregar esse feitiço, esse trabalho mágico com uma intenção a mais, porque é a lua do meu nascimento no dia do meu nascimento. Então, achei isso muito legal e eu utilizo, que eu aprendi com ele quando fiz o curso de magia rúnica com ele. E quero dizer para vocês que muitas vezes acontece desse momento da lua minguante carregar uma energia diferente, porque às vezes na lua cheia eu fico muito doida, gente, né? Porque, né, eu tenho aí essa lua em câncer e tal. Então, às vezes, principalmente se a lua estiver em câncer, se a lua cheia estiver em câncer, mexe com as águas minhas internas de um jeito que às vezes eu não consigo pegar um foco, sabe, para fazer alguma coisa que eu tenho que tirar um tempo para me ajeitar aí com essas águas aqui muito revoltas dentro de mim, né? Então, às vezes, se eu quero fazer alguma coisa, algum trabalho mágico, alguma ritualística, é, eu uso a energia da lua minguante de um outro jeito. Porque às vezes, quando a lua minguante chega, eu tô com mais energia de trabalho, mais foco do que quando é a lua minguante. Então, trago aí essa curiosidade que nem tudo é, né, É, cartesianamente, daquele jeito, que é justamente algo que a gente está trazendo aqui para vocês, né? é. Para a gente, a observância e o autoconhecimento traz para você algumas possibilidades bem interessantes. Ô, Cássia, você sabe que tem uma curiosidade também na nossa tradição, que, assim, quando a gente vai marcar um ritual de iniciação da pessoa, né, depois que ela passa pelo treinamento e tal, ó, a gente também vive nesse mundo, a gente tem que olhar a agenda para ver onde que dá para fazer isso, né? Então a gente Com olha a agenda. certeza. Mas aí aí já fiz um monte de gente, né? Aí um dia tava tendo a iniciação de alguém, né? A gente fica tipo 2 dias juntos lá, então vem os iniciados para ficar junto. É um momento muito gostoso, porque eles revivem esse momento, é uma coisa muito poderosa. E ficamos só os iniciados lá, enquanto a pessoa tá passando pelo processo dela. E aí,
Foi muito engraçado, porque eles fizeram um levantamento, aí eu saio, fui fazer um procedimento com a pessoa e voltei, eles estavam na garagem da minha casa, assim, eles, você não sabe, a gente fez um levantamento aqui, ó, todo mundo aqui que permaneceu fez a iniciação numa fase tal da Lua. Olha que Olha legal! só, fulano de tal, Demais. olha só, a gente que não tá mais fez na outra fase, assim. Aí, claro que isso vira um bullying, né? Claro que vira Qual que é essa? o bullying de assim, ah, não, mas você não é daquela fase, entendeu? Ah, isso aí pode ser uma coisa ruim, isso pode ser, entendeu? O que não é, daí eu já corto, né? Porque não, outras, aí isso não é 100%, mas é uma tendência muito forte que as iniciações aconteçam na lua minguante, dentro do semente. Olha que coisa, né? Então, e tirar um pouco essa ideia e eu deixei para contar qual era a fase no fim, exatamente para vocês verem assim que tirar um pouco a ideia estereotipada dessas fases também. Cara, tem muita coisa muito poderosa que acontece em várias fases, não só a lua cheia, não é só a lua escura, tem as outras também, né? O que você acha disso, Petrúcia? Bom, tem várias coisas poderosas que acontecem em todas as fases. Por exemplo, nasce gente, né? A gente nasce em várias fases da luz, é uma coisa muito poderosa, né? Tem uma ideia, né, de que a pessoa que nasce na lua cheia, ela é muito do público, ela é muito para fora, a pessoa da lua minguante, ela já é mais interiorizada. Muitos bruxos, mas não todos, de novo, nunca é regra, né? Muitos bruxos nascem na lua minguante ou na lua logo antes dela ficar nova, que é a lua bem escura, né? Então, isso seria um indicativo de uma dessa tessitura da escuridão e gostar desse babado e ter essa facilidade de mergulho no escuro, que é o que você estava falando, Lua, da questão da bruxa. Mas isso não é regra, porque tem bruxas sensacionais, nascerem em lua cheia, lua crescente, lua em qualquer lua. Gostei muito, Lua, quando você coloca dos corpos da lua cheia ajudar a restaurar corpos, porque isso é muito uma relação, né? A lua tem uma é relacionada à maternidade, tanto no símbolo quanto na astrologia também. Ela representa a mãe. E o que que é a mãe, se não a fêmea humana que nos dá corpo? Todos nós nascemos de uma mulher, não existe como estar nesse planeta sem nascer de uma mulher. Portanto, todos nós viemos da escuridão e do lunar, né? Então, essa é outra coisa para a gente pensar. E, e essa ideia da Lua ter a ver com essa reconstituição, eu gostei demais quando você estava falando e me dei conta que isso tem a ver também com a bênção do útero, por exemplo, que é uma das minhas formações, que tem essa conexão com determinadas luas cheias do ano, onde a gente restabelece, puxa essa energia para os nossos úteros e revigora, né, essa força feminina em nós. E no nosso grupo, e eu pessoalmente, a gente não celebra todas as fases, mas existe o treinamento da formação do conclave como um todo, que a gente faz determinados trabalhos conforme a lua está. E que isso nos inspira, logicamente. A lua tá assim, a lua tá assado, combina eu fazer tal coisa? Ou eu vou me sintonizar com o momento da lua? Não vou ficar atravessando, eu vou fluir com ela, né? Então ela tá minguando, eu vou assim, vou fazendo limpezas quando ela tá minguante, vou botando fermento nas coisas quando ela tá crescente. E o que a gente instituiu faz uns 2 anos e pouco já que a gente começou, então pelo visto na última lua azul, até vou conferir essa data, que a gente começou nossas celebrações de lua cheia online para o clã estendido, que é todo mundo que fez a formação, que faz parte da família Conclave. Então a gente tem ritos de lua cheia, e vamos ter agora nessa lua azul. Então a gente tem rito toda lua cheia online, então incluindo. Isso é uma coisa, outra coisa curiosa que você consegue incluir as pessoas que estão em qualquer dos hemisférios. Porque os ritos solares altera completamente a estação e tudo mais. Mas a lua, embora ela apareça de ponta cabeça para cada hemisfério, né? O C do crescente parece o D no hemisfério norte, mas ainda assim que ela apareça diferente, a fase é crescente. Todo mundo tem uma lua cheia ao mesmo tempo, todo mundo tem uma lua nova ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa que nos une globalmente. Você vê como que a lua é gregária, né? Como ela vai ser essa mãe que abraça e que nos coloca juntos, Que nos seja lá onde a gente estiver. né? Então, esse rito funciona porque tem gente que está na Europa, está nos Estados Unidos, está na América Central, né?
Então isso funciona. E eu, como tenho essa coisa astrológica muito forte e gosto de fazer essas relações, uma coisa que a gente fez no conclave é que a gente celebra os grandes sabás, que são os sabás de fogo que vêm dos celtas, que vão pelos nomes comuns que as pessoas dão de Samhain, Beltane, Imbolc e Lughnasadh, que a gente chama diferente no conclave, mas esses quatro a gente não celebra nas datas convencionais do calendário. A gente celebra na lua cheia, que cai mais próximo daquela data. Porque ela vai, a lua tá sempre, quando ela tá cheia, ela tá sempre oposta ao sol, obrigatoriamente. Então ela tá no signo oposto. Então, se para nós o Samhain cai no touro, no hemisfério sul, mas eu celebro na lua cheia em escorpião. Porque o sol estará em touro. Vai ser perto do 1º de maio, que esse ano caiu justamente no dia. Então, às vezes, a gente dá essa sorte grande. Cai exatamente no dia. E aí a lua está no escorpião. Ela está no signo oposto. Então, eu junto duas forças. E tem muitos grupos de bruxaria tradicional, mesmo do hemisfério norte, que eu descobri que fazem a mesma coisa. Porque eles gostam dessa união de opostos nesses sabás. Então, a lua cheia mais próxima para pegar ambas energias e costurá-las. E aí, o que que acontece com quatro desses no ano? A gente celebrando a lua cheia com o clã estendido, a gente celebra 4 vezes no ano Sabá grande com a luz, com esse clã estendido também online e depois faz um outro ritual separado do clã menor. Mas foi a forma que a gente entende que para nós são as 4 luas mais fortes de todo o ano. São as luas mais poderosas, são essas quatro aí. Então, mas como mulheres também a gente é legal observar o fluxo do nosso corpo com a lua e entender como é que a gente está indo, né? Se você está menstruando na lua cheia, que seria supostamente culturalmente o oposto, porque dizem que a mulher só pode menstruar. Que isso, uma regra, o corpo da gente faz o que faz, né? O que que significa? Como é que você fica nas épocas da tua vida em que você está menstruando na lua cheia, em oposição às épocas da tua vida em que você está menstruando na minguante ou na nova? Como é que fica a tua energia? E Então, sabe o que eu acho legal? Quando a gente deixa de menstruar também, a forma como pode se conectar exatamente com a lua, você se torna uma com a lua, então você pode exato, ciclar assim, né? exatamente. Então, quando a gente cicla por sangue, observa como é que está o teu sangue em contraposição à lua e como é que está a tua energia geral. E quando a gente para de sangrar, como é que A gente é você um com a fica? mãe, a gente é um com ela. Sabe que você falou isso, Lua, e eu tava aqui esperando uma deixa pra comentar isso, porque eu não menstruo mais, eu já tô na Também menopausa, não. né? E eu sinto que, porque a minha menstruação nunca foi assim, exatamente como a Petrúcia falou, eu nunca tive essa coisa assim certinha, aí todo mês vou menstruar na lua X. Não, eu passeava pelo calendário lunar. E depois que eu parei de menstruar, eu sinto mais forte alguns momentos lunares, como a própria lua cheia, que eu comentei com vocês que às vezes na lua cheia eu tô aqui, tipo, "Ô, calma aí." E é mais forte hoje do que quando eu menstruava. Olha que legal. É, tenho É. É. certeza disso. Eu também tenho sentido isso também, que faz diferença. É que eu sinto mais e estou mais em acordo com a lua lá fora do que com o meu ciclo tentando encaixar ou não encaixando no que a lua tá. Ai, é tudo muito mágico, né? É muito mágico. Maravilhosa. Eu adoro essa música também. Ó, lua, rainha, ó, a lua é minha, é de quem quiser, porque ela é a mãe de todos mesmo, né? Então é isso, Maravilhosa, Lu, essa meninas. música, amo também. Amo também, amo. É isso, né, minhas rainhas, minhas deusas lunares, solares, deusas da porra toda. É isso. Então encerramos mais um Rainhas do Sabá. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixem nos nossos comentários aqui se vocês gostaram, como é a relação de vocês com a Lua. Nós vamos passear. Este episódio é um episódio especial, então vai estar no canal das três e nós vamos passear nos canais das três para a gente ler os comentários de vocês. Beijo, boa lua para vocês. Feliz lua cheia, gente.